Beleza, galera? Boa tarde aí. Aqui é o professor Felipe Martins, saudade de vocês. Infelizmente estamos em quarentena. Preferia estar perto de vocês aí, prefiro aulas presenciais de calor humano, mas infelizmente devido a essa quarentena temos que estar inovando e vamos montar uma videoaula aí para tentar orientar melhor vocês sobre esse tópico, principalmente por conta de que a programação linear pelo método simplex ela é mais difícil, demanda mais detalhes, e aí vamos começar a gravar essa videoaula para ajudar vocês aí então, tá bom? Então vamos lá. O método simplex é um procedimento interativo, ele permite ir melhorando a solução de um problema de programação linear a cada passo, né? Você vai fazendo as interações. O processo ele termina quando não é possível melhorar o sistema e determinar uma solução. Então você vai fazendo as interações até chegar na sua solução ótima. É exatamente o método de escalonamento de álgebra linear. Quem não lembra, não tem problema, vai se relembrar aqui. Quem fez comigo deve saber como que é. A mesma forma que eu ensino lá em álgebra linear, para você ver como é importante a álgebra linear e acaba sendo utilizado aqui nessa matéria avançada já do curso de engenharia de produção. Então vamos lá. A gente viu na última aula que a gente, pela resolução gráfica, a gente tem os vértices que pertencem aos espaços da solução viável, tem a função objetivo que vai conseguir, dentro desses vértices, encontrar o ponto ótimo. Você vai lá nos pontos ótimos e vai girando esses pontos para encontrando a solução ótima, lembra? Vai caminhando sobre esses vértices até encontrar essa solução ótima. E a solução ótima ela pode não existir, a gente já viu isso também. Você pode ver quando não há uma solução viável. Por exemplo, quando as restrições são completamente incompatíveis, ou seja, não tem como ter um espaço de região viável nesse caso aqui, por exemplo. Então não tem um ponto ótimo aqui possível. Ou eu posso também ter um tipo de solução que tem infinitas soluções, porque não tem um espaço ótimo fechado, é um espaço ótimo aberto que pode ser por infinitas soluções. Quais são os fundamentos então desse assunto? Então o modelo de PPL pode ser resolvido pela solução de um sistema de equações lineares, isso a gente já viu, né? Só que nesse caso, equações lineares de igualdade. A gente vai ter que transformar um PPL em um sistema de equações equivalentes. A gente tem a forma canônica. Essa forma canônica é a forma que tem os sistemas de igualdade, ou melhor, os sistemas de menor igual e maior igual, né, de equações, e transformar no sistema de igualdade, onde a gente vai inserir variáveis artificiais para isso. E como que funciona a inserção dessas variáveis artificiais? É uma coisa muito importante que pode ser até pegadinha em provas, na minha prova, na prova de Enem, na prova de concurso, na hora de estiver resolvendo um problema na prática, enfim. E é bom vocês terem bastante atenção nisso aí. Como que funciona a transformação da canônica para padrão? É o seguinte, você tem aqui, por exemplo, esse aqui é um problema típico, né? Um exemplo de um problema de programação linear, da sua forma clássica, né? Com o sistema de menor igual e maior igual, e eu vou transformar ele para o sistema de igualdade. Quando eu tenho restrições menor igual, eu tenho que adicionar uma variável artificial. Então eu tenho aqui, por exemplo, o menos 14, eu sei que eu adicionando alguma coisa aqui, eu sei que 5x1 mais 4x2 mais alguma coisa, ele vai ser igual a 14. Né? Porque eu tenho que adicionar alguma coisa para igualar, porque ele é menor que isso. Então, quando é menor ou igual, você insere uma variável de folga. Quando é maior ou igual, por exemplo, eu tenho 3x1 menos 4x2 menos alguma coisa que eu tirar daqui de dentro, ele tem que ser igual ao valor 8. Então, para os valores maior ou igual, eu retiro, eu diminuo uma variável artificial. Lembrando, todas as variáveis artificiais que forem inseridas, elas têm que ser consideradas aqui na minha restrição de não negatividade. Notem também,
todas as restrições, para quantas restrições eu tiver, eu vou ter a mesma quantidade de funções, variáveis, artificiais. Então, se eu tiver duas restrições, vão surgir duas variáveis artificiais. Se eu tiver 3 restrições, 3 variáveis artificiais e por aí vai. Então, por exemplo, eu tenho essa forma canônica aqui. Maximizar z igual a 3x1 mais 5x2 sujeito a x1 menor ou igual a 4, 2x menor ou igual a 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, para x1 e x2 menor ou igual a 0. Eu vou ter a forma padrão. Maximizar z igual a 3x1 mais 5x2 sujeito a x1 mais f1, porque tem um menor ou igual aqui, igual a 4. 2x2 mais f2, porque tem um menor ou igual a 12. 3x1 mais 2x2 mais f3 igual a 18. x1, x2, f1, f2, f3 maior ou igual a 0. Tá pronto, está montada a forma padrão para eu conseguir fazer a utilização do método simplex. E aí eu vou conseguir fazer o meu método simplex a partir disso aí. Aqui, o que está se falando? Eu tenho aqui quantas variáveis? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Um x1, um x2 e 3 f's. Um f1, f2, f3. Ora, como é que eu consigo resolver um sistema de equações onde eu tenho 5 variáveis e 3 restrições? Normalmente está acostumado a ser 3 restrições quer dizer 3 equações. Isso não é possível. Né? Com o sistema de equações você tem que ter o mesmo número de variáveis e o mesmo número de equações. Aqui eu tenho 5 variáveis e 3 restrições. E como é que eu faço isso? Então note que analisando, podemos dizer que atribuir 0 a uma variável significa não produzir um dos produtos ou utilizar toda a disponibilidade de recursos. Então, se eu atribuo 0, é que eu não vou utilizar ele ou vou utilizar todos os recursos que tenho. Então, se eu tenho n menos m variáveis igual a 0, eu tenho a solução básica. Então, para ter uma solução básica, onde eu tenho mais variáveis que restrições, vão ter variáveis que vão ser 0. É esse que está a questão que está querendo ser levantada aqui para vocês. Então, se eu não fosse ter variáveis igual a 0, quantos números de soluções básicas eu poderia ter? Tendo, por exemplo, uma combinação de n variáveis, escolhendo m a m equações, quantos teriam? Seria uma combinação. Não sei se vocês lembram lá da fórmula de combinação, que n fatorial sobre m fatorial que multiplica n menos m fatorial. Eu teria aqui, no caso, 10 soluções básicas, onde com 5 variáveis e 3 restrições. Se eu for aumentar isso aqui, lembrando, o que é variável não básica? São as variáveis zeradas, que eu vou zerando. E as variáveis básicas são as variáveis cujos valores são calculados pelo sistema de equações. Então, em geral, as variáveis não básicas, né, são as variáveis que a gente procura, x1, x2, e as variáveis básicas são as variáveis artificiais. Então, tem aqui, no programa vimos que quando tenho n igual a 5, número de variáveis, e m igual a 3, número de restrições, eu tenho 10 soluções básicas. Se eu tiver, no caso, 10 variáveis e 5 restrições, eu vou poder ter 252 soluções básicas. Se eu tiver 20 variáveis e 10 restrições, eu vou ter 184.756 soluções básicas. E aí o programa passa a ser de grande porte. Nesse caso, a gente vai precisar utilizar computadores. Então, os problemas reais, eu tenho o método gráfico e o método de numeração é um método inviável. Tá? Normalmente a gente vai utilizar o simplex ou os computadores que a gente vai ter em aulas presenciais, se Deus quiser. Senão eu vou ter que fazer aqui um método também por uma videoaula falando como que faz pelo Excel passo a passo. Qual é
sistemática desse método simplex, que é o que interessa de fato? Aquele ali até agora que eu falei desse número de soluções básicas é mais nível informativo. Então, qual o sistema de equações deve ser resolvido? Qual o próximo sistema a ser resolvido que fornecerá uma solução melhor do que as anteriores? Como identificar uma solução ótima uma vez que tenhamos encontrado? Pelo método simplex. Então, o primeiro ponto é transformar a forma canônica para a forma padrão, que a gente já viu, acabou de ver nos outros slides. E aí a gente vai montar um quadro para poder ordenar as operações, colocando neles apenas os coeficientes das variáveis. Então eu tenho aqui a minha forma padrão, que é a forma que de fato vai entrar para fazer o método simplex. E o que tem que ser visto aqui, que eu tenho que colocar tudo no sistema de igualdades, com valores do outro lado. Então repare que o 3x1 e menos 5x e mais 5x2, eu passei para o outro lado do z e igualei a zero. E o resto eu mantive da mesma forma. E aí eu tenho o quadro inicial. Primeira coluna aqui vai ser as variáveis na solução. Esse aqui vão ser as variáveis que eles vão sendo trocados com o tempo, vocês vão ver. Aqui dentro do quadro intermediário são as variáveis de decisão, vão ser os coeficientes das variáveis de decisão, inclusive os coeficientes do z. E o último, os valores da solução, ou seja, os valores que ficam depois da igualdade. Sempre monto o quadro dessa forma. Então, o primeiro ponto é o seguinte: eu vou colocar em cada um das minhas colunas dentro da variável de decisão todos as minhas incógnitas. Então, eu tenho x1, tenho x2, tenho f1, f2 e f3. Então, eu vou colocar cá x1, x2, f1, f2 e f3. O z sempre será a última linha. Sempre será a última linha. E aí, como é que eu faço a montagem? Eu vou colocar o coeficiente na primeira linha da primeira restrição, na segunda linha da segunda restrição, da terceira linha da terceira restrição, e se tivesse uma quarta restrição, a quarta linha, uma quinta restrição, a quinta linha, e por aí vai, até a última linha ser o z, né, que é o meu função objetivo. Beleza? Então vamos montar aqui, ó. Primeira linha, eu tenho aqui x1 mais f1 igual a 4. Então, na frente do x1 não tem nada, então é o valor 1. Tem x2 na primeira restrição? Não tem, então é 0. Tem f1? Tem. O valor que está aqui é 1, então é 1. Tem f2? Não tem f3, então é 0, 0. Depois da igualdade é o 4, então eu coloco o 4. Segunda restrição, tem x1? Não tem, então é 0. O x2, qual o valor que está na frente? É o 2, então é 2. O valor f2 tem algum valor? Tem o valor 1, então f2 é 1, não tem f1 é 0, não tem f3 é 0, e depois da igualdade é o valor 12, então coloca 12 aqui. Na última, 3x1 mais 2x2 mais f3 igual a 18. Então 3x1, 2x2, não tem f1 é 0, não tem f2 é 0, f3 é 1, depois da igualdade 18, 18. Está aqui nesse valor. Por fim, eu coloco z. Então, z, menos 3x1, menos 3. Menos 5x2, menos 5. Não tem f1, não tem f2, não tem f3, é 0. Depois da igualdade também é o valor 0. Coloca aqui. Nessa parte aqui vai entrar as variáveis artificiais. Tá? Então, a primeira equação entra f1, na segunda f2, na terceira f3, sempre vai ser assim. Tá? A primeira equação vai entrar a artificial dela, da primeira restrição, na segunda a variável artificial da segunda, na terceira a variável artificial da terceira, se você tivesse uma quarta, a variável artificial da quarta, e por aí vai. Então pronto, gente, está montado aí o quadro inicial e começa a fazer o método simplex ou escalonamento, que é o conhecido da álgebra linear. Lembra do escalonamento? A gente nem falava o quê? Você vai ter que, primeira coisa, escolher quem vai ser a sua coluna pivô. No caso aqui, são as variáveis não básicas, que é o x1 e x2, que vão entrar, né? Então, das três variáveis da primeira, qual vai ser anulado primeiramente?
ou seja, das variáveis básicas F1, F2 e F3, qual que vai ser anulado? Bom, é mais simples. Primeira coisa, você vai ter que escolher a que mais contribui para o lucro. Qual que mais contribui para o lucro? É o menor valor negativo, sempre assim. Você sempre começa a escolher a sua coluna pivô pelo menor valor negativo. Nesse caso aqui é o 5. Então aqui vai se começar o seu escalonamento pela segunda coluna aqui, por essa coluna. Escolhida essa coluna, você vai definir ela como a sua coluna pivô, você vai ter que escolher quem vai ser a sua linha pivô. A linha pivô, ela vai ser justamente o valor que vai ser, aqui coloquei entre a x, porque o valor que foi escolhido como linha pivô vai sair uma das variáveis de solução e vai entrar o x2. Então note, quem vai ser a minha linha pivô? A linha pivô vai simplesmente, eu vou pegar o valor que eu tenho aqui dos valores de solução e vou dividir pelos valores da minha coluna pivô. E vou escolher o menor valor positivo. Tá? Não é o valor negativo. Se der um valor negativo, você não escolhe. Vai dar errado. Então você vai escolher 4 dividido por 0, 0. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2 vai dar 9. Ou seja, quem é o menor valor positivo aqui? É o 6. Então, a minha linha pivô vai ser essa onde está o F2. Então, você tendo a sua coluna pivô definida, você tendo a sua linha pivô definida, você já tem o seu pivô, que é justamente o cruzamento entre as duas. Então, o seu pivô é o valor 2. Então, você já sabe que aqui vai sair F2 da jogada e vai entrar X2 no lugar aqui. E 2, esse valor aqui 2, vai ser o seu pivô. Então, definido aqui, voltando a falar, a sua coluna pivô, definido a sua linha pivô, você define o seu pivô, que é o valor 2. E começa agora a aplicar essa formulazinha aqui, né? Então, para mudanças de base, na busca por outra solução, emprega-se duas operações de cálculo. Primeiro, primeira coisa, você vai operar primeiro a sua equação pivô. O que é essa operação? Muito simples. Você vai pegar toda a sua equação pivô e dividir pelo pivô. Que fica dessa forma aqui, que fica meio complicado. Nova equação pivô. É equação pivô dividido pelo pivô. Acabei de falar. Então você, nesse caso, vai pegar todo esse valor aqui, toda essa linha, né, ou equação pivô, dividir por 2. Nas demais equações, incluindo o z, você vai pegar a equação anterior, ou seja, a equação que ela é antiga dela, menos o coeficiente de entrada, e esse coeficiente de entrada dela é o coeficiente correspondente da própria coluna pivô dessa linha, vezes a nova equação pivô que surgir dessa divisão aqui. Parece complicado, mas quando você for fazendo, é como se fosse uma receitinha de bolo. Tá? Uma receita de bolo, não tem nada demais. Vamos fazendo aqui para você ver? Aí você gera uma nova solução básica e vai fazendo as interações dessa forma. Então note, eu tenho aqui já selecionado a minha equação pivô, selecionado aqui em azul a minha coluna pivô. Eu vou começar a fazer então a interação. Então a primeira coisa aqui vai ser criada a minha nova equação pivô, nova linha pivô. Repare, a nova equação pivô, peguei a anterior e dividi por 2. 0 dividido por 2, 0. 2 dividido por 2, 1. 0 dividido por 2, 0. 1 dividido por 2, meio. 0 dividido por 2, 0. E 12 dividido por 2, 6. Tudo dividido por 2. Aqui está construída a minha nova linha pivô, nova equação pivô. Jogo ela aqui dentro. Então, agora você vai trabalhar tudo com essa equação aqui. Tudo com essa linha aqui. Essa aqui morreu, não vale mais para nada, esquece essa linha rosa. Porque muitas vezes você está fazendo o cálculo ali e você se confunde, vai na linha rosa para fazer a conta. A linha rosa acabou. Você criou uma nova linha pivô e essa linha pivô que vai entrar. Beleza?
Então o próximo passo é você fazer uma nova linha, né, uma nova equação para cada uma dessas equações aqui. Então vamos lá. Então aqui minha nova linha pivô selecionada, eu vou fazer a interação agora com a primeira linha. Então vai ser o que? A linha anterior. Quem é a linha anterior? 1, 0, 1, 0, 0 e 4. Está aqui. Menos, porque eu tenho que diminuir, lembra que é a anterior, menos o valor de entrada da minha coluna pivô vezes a nova equação pivô. Então vai ser menos 0, eu botei entre parênteses para você saber que o 0 foi o valor que eu peguei aqui, o menos é da própria fórmula. Quem não lembra é só voltar lá e ver. Vezes a nova equação pivô. Então ficou o quê? 1, aí 0 vezes essa nova equação pivô, então é 0 vezes 0, 0 vezes 1, 0, 0 vezes 0, 0, zerou a equação toda. Então eu pegar esse 0 aqui e multiplicar por esse valor, por cada um desses valores aqui. Como zerou a equação toda, eu vou somar aqui, tudo com 0, vou repetir aqui dentro. Então a nova equação vai ficar igual à equação anterior, por quê? Porque o valor de entrada dela é 0. E esse valor aqui é fixo, tá? É sempre esse valor aqui da equação da coluna pivô. Então repara que ficou o mesmo valor, nesse caso. Não vai acontecer isso para F3, por quê? Porque o valor de entrada dela aqui é 2. Ó. Então vai ficar a equação anterior, que é o quê? 3, 2, 0, 0, 1 e 18. Vou botar o menos, que é da fórmula, 2, que é o valor de entrada dessa linha, dessa equação, que é o valor que está na coluna pivô, vezes a nova equação pivô, que é esse valor aqui. Então vai ficar menos 2 vezes 0, 0, menos 2 vezes 1, menos 2, menos 2 vezes 0, 0, menos 2 vezes meio, menos 1, menos 2 vezes 0, 0, menos 2 vezes 6, menos 12. Pronto, agora você só soma. 3 mais 0, 3, 2 menos 2, 0, 0 mais 0, 0, 0 menos 1, 1, 1 mais 0, 1, 18 menos 12, 6. Está pronta aqui a minha nova equação. Então está feito aqui, você coloca ela aqui. Você repete isso de novo para o Z. Então vai lá, vou colocar anterior do Z. Menos 3, menos 5, 0, 0, 0, 0. Menos da fórmula, menos 5 do valor. Então vai ficar positivo. Então eu vou pegar a nova equação pivô, multiplicar toda ela por 5 e vou jogar aqui. Então 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes meio, meio. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Você soma. Menos 3 mais 0, menos 3. Menos 5 mais 5, 0. 0 mais 0, 0. 5 mais meio, 5 meio, 5 meio. 0 mais 0, 0. 5 mais 30, 30. Você joga esse aqui dentro. Beleza? Acabou o problema? Não, o problema só acaba, você só chega na solução ótima quando encerra todos, não tem mais nenhum valor negativo no Z. Aí que você consegue descobrir que você chegou na tua solução ótima. Então o que acontece? Você vai ter que fazer mais uma interação. Sabendo que nesse caso, a sua nova coluna pivô vai ser justamente a que está o x1. Então tá aqui, você já sabe que a última linha não pode existir valor negativo, então tem que repetir o processo para chegar na solução ótima. Então tá bom, minha nova coluna pivô x1, eu tenho solução. Agora eu vou fazer o que? Vou repetir. Vou dividir cada um desses valores por cada um dos elementos da coluna pivô para achar quem é minha linha pivô. Então ficou lá 4 dividido por 1, 4, 6 dividido por 0, infinito, 6 dividido por 2, por 3, perdão, dá 2, eu vou pegar o menor valor positivo, então já sei que vou ficar com essa coluna aqui, F3. Então meu novo pivô é o 3. Então você vai fazer o que? Você vai repetir tudo de novo, vai dividir o valor dessa coluna por 3, aí ficou lá 1, 0, 0, menos 1 terço e 2,
e vai repetir aquela operação. Vou fazer mais uma vez com vocês aqui para não ficar maçante, e depois vocês fazem o restante e veem como que ficou. Então o primeiro ponto aqui ficou como? Olha lá. Fazendo a primeira iteração aqui. O valor de entrada é 1. Então ficaria 1 menos 1 vezes 1. Ficou 0. 0 menos 1 vezes 0, 0. 1 menos 1 vezes 1. Não, perdão. 1 menos 1 vezes 0 dá 1. 0 menos 1 vezes menos 1/3 positivo. 0 menos 1 vezes 1/3 dá menos 1/3, porque trocou o sinal. 4 menos 1 vezes 2 dá 2. Reparou? Então, você vai fazendo esse procedimento em casa, aí no papel, se você não conseguiu enxergar, faz a mesma coisa para a segunda e mesma coisa para Z. Repare que agora o Z ficou positivo. Uma coisa que vocês veem aqui, se ele ficar negativo de novo, ou esse valor aqui ficar negativo, alguma coisa você errou na conta. Preste atenção nisso. Quando você chegar no Z, se não tiver mais nenhum valor negativo do x1 e x2, nenhum valor negativo nessa linha, perdão, você conseguiu encontrar a solução ótima. Então repare, a solução ótima ficou sendo x2 igual a 6, x1 igual a 2 e o valor ótimo z igual a 36. Então, esse aqui é minha solução ótima final. Beleza, galera? Então era isso. Espero que tenha sido produtiva, esclarecedora. Qualquer coisa, vocês me mandem dúvida aí no Google Classroom, que estou à disposição, tá bom? Abraço para vocês aí e se cuidem.